Eu estou com Simone Fontana, professora, militante política, né? Sim. E a quem eu dou meu bom dia. Bom dia, bom dia. A todos e a todas. Simone, já que eu estou com uma professora, antes de entrar no mérito aí, no que eu quero falar realmente, que eu quero falar sobre política. Hoje eu quero falar sobre partido político. Certo. Porque dizem que todos os políticos calçam 40 e todos os partidos são iguais. Você vai me tirar agora essa dúvida. Mas antes vamos falar sobre a média de notas do Brasil no PISA, né? Que é uma avaliação internacional sobre educação nos países, e o Brasil é o país do 57 é a colocação do Brasil. É uma colocação que foi rebaixada, né, nesses últimos anos. Nos últimos 3 anos, parece que caiu muito. De 3 em 3 anos e caiu, né? Isso tem a ver com a política de cortes de verbas da educação, né, desvalorização dos professores, sucateamento da escola pública, uma tendência à privatização. E com a política agora, né, que a gente tem visto implementada pelo governo federal, pelo Bolsonaro, a tendência é ainda piorar, né? A gente viu recentemente, nesse ano, o corte violento que ele fez das verbas para as universidades, que resultou nas manifestações que tiveram no dia 15 de maio, no dia 30 de maio. Então, realmente é preocupante, né? Não é uma coisa, a gente pode dizer, responsabilizar totalmente, né, esse governo, porque a gente vê que os cortes de educação, eles vêm sendo feitos constantemente. Então, quando existe uma crise, quando existe algum tipo de crise econômica, os principais atacados é a educação, a saúde. Então, e agora, com esse governo, a gente vê que o ataque é cada vez maior em relação à própria privatização. E o que é pior é a mediocridade, né, das pessoas que estão à frente do processo de educação. Isso, né? Uma pessoa que não compreende nada de educação, que em menos de um ano já tivemos 2 ministros. Exatamente, e um pior do que o outro. E se tirar, a gente não sabe se vem outro pior. Não, mas já estão aí, é uma pressão dentro do próprio governo para tirar o que está. Que é uma desgraça, né? E, assim, a forma como ele trata os professores, né, como se professores fossem marginais, os estudantes, né, é um tratamento praticamente, assim, repugnante, né, a forma como ele trata. Inclusive, semeando mentiras. E a educação precisa de investimento, precisa de pesquisa, precisa de cada vez mais ser valorizada para que a gente possa... Porque o que eles estão colocando é a política do governo, como colocar o Brasil como colônia, como se não precisasse, a educação não precisasse existir, não precisasse ter pesquisa, investimento profundo em educação. E hoje a gente vê nossos jovens, né, no ranking, né, como uma das piores educações. E você veja só uma coisa, você coloca na marginalidade algumas matérias que são clássicas, como sociologia, filosofia, literatura. E como é que você quer que os alunos aprendam a redigir um texto, sabe, se não conhecem de literatura, se não leem? Não, na verdade, o que eles querem é país de burros e analfabetos. É uma educação voltada apenas para apertar parafuso, né? Então, não que a pessoa possa elaborar e crescer como ser humano, né? Que é o que a gente pretende com a educação. Que não é também um privilégio do governo Bolsonaro, né? Em Pernambuco também a gente está com os índices baixos de educação. A gente tem com um grande percentual de jovens fora da escola que não concluem ensino médio. Então, é um retrato bastante preocupante, né? E que já vem há muitos anos. Exatamente. E que a tendência é piorar. Porque na época do milagre brasileiro, na época da ditadura militar, que hoje está tão em moda falar em ditadura militar como se fosse doce de leite, uma em cada 3 crianças, nessa época do milagre, de que tudo era bom, estava fora da sala de aula. O que é péssimo, né? Mas vamos ao nosso assunto. Eu quero falar de política, de partido político. Todos os partidos políticos são iguais, Simone? Não, né? Nós temos aí... na verdade, existe uma descrença muito grande da população, né? Porque as pessoas geralmente confundem política com políticos, né? Com esses que exercem mandato.
né? Carreiristas, né? Carreirista, então, político muitas vezes é confundido como deputado, como vereador, como o próprio governador, presidente. E como é uma casta, né, formada por pessoas que têm uma série de privilégios, de mordomias, então as pessoas acham que política é isso, e política não é isso, né? O que a gente vem assistindo agora, e o que o nosso partido defende, é que as pessoas sejam sujeitos das suas ações e que possam, através da sua força, da sua organização, poder fazer política. Então, uma manifestação, como está tendo no Chile hoje, pode sacudir muito mais do que uma eleição em si. É verdade. Então, geralmente, a política é associada à eleição. Então, de 2 em 2 anos, o trabalhador, a população vai às urnas, com muito contrariado, né, porque vê a sua situação piorando dia a dia, né, como a gente vê agora. A gente vai falar em relação à educação, ao acesso à saúde, o desemprego, o salário, quer dizer, tudo isso sendo cada vez mais atacado e que ele e as urnas não têm resolvido. E essas pessoas com as quais conquistam uma vitória eleitoral, sempre governando a seu próprio benefício, né? Benefício de quem está por detrás bancando a né? campanha, né? Não só a si próprio, mas ao patrão na verdade, quem dele tá no poder que não é só o poder exercido pelos governantes e por quem está por trás, né? Que são os poderosos, que a gente dizia burguesia, né? Que são os ricos, né? Que hoje são favorecidos. As grandes fortunas desse país, como essa JBS, né? Que pode comprar senador, juiz, deputado. Você vê agora o escândalo aí da propina do rei dos doleiros aí, para um dos procuradores da Lava Jato. O cara recebia todo mês 50 mil reais do doleiro e tirando aí uma de moralista, de caçador de corruptos. Mas eu queria dizer, antes de qualquer coisa, que o seu partido é o PSTU, né? Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. É um partido que, inclusive, vocês não estão agora fora da televisão. Isso, porque a eleição nesse país já era para quem tinha dinheiro, agora ficou mais elitista ainda. E também não recebem mais, não tem direito mais ao fundo eleitoral. Mas o fundo eleitoral vocês sempre foram contra, né? Inclusive tentavam devolver, mas eles não queriam dinheiro de volta, né? Como é que era essa história? Não, a gente não concorda porque primeiro porque é desigual, né? Cada partido tem um montante... Um ganha 1 milhão e outro ganha um tostão. Na verdade, é bem discrepante. E geralmente os partidos que já estão no poder são os que são mais beneficiados. Se fosse para ser realmente uma questão democrática, seria distribuído... na verdade, não precisaria nem dar dinheiro. Precisaria do quê? De que a gente pudesse apresentar nosso programa de forma igualitária, né? Cada partido, cada candidato apresentar de forma igualitária e distribuir seu material também de forma igualitária. Aí a gente ia ver, a população teria acesso, geralmente, realmente ao que aquele candidato se propõe, né? Então, na verdade, as eleições não têm nada de democrático, a gente está sendo excluído nesse processo cada vez mais, na verdade, a cada eleição vinha diminuindo o nosso tempo na televisão e agora praticamente excluído. Isso não significa que a gente não vai deixar de dar nosso recado. Nós somos um partido que não se apresenta apenas na eleição, a gente se apresenta nas lutas e esse é o nosso campo. Vocês têm um trabalho dentro dos movimentos sociais, nas comunidades, nas favelas. Agora mesmo a gente está denunciando, né, nosso partido denunciando a questão várias questões, né, tanto em nível nacional, né, essa aberração que é esse governo e para além das declarações absurdas que a gente vê, não só do Bolsonaro, como dos filhos dele, de todo o seu governo, mas principalmente as ações que estão sendo tomadas em relação à reforma da Previdência, a retirada de direitos dos trabalhadores, a questão dessa mini-reforma trabalhista, a questão ambiental, né, um ataque ao meio ambiente, e a gente vem denunciando isso, e também aqui em nível estadual, a gente está vivenciando agora essa questão da ameaça de demissão dos cobradores por parte das empresas de ônibus, já que quer colocar nas costas do motorista, fazer o papel do cobrador, que eu acho que o companheiro Aldo vem aqui depois falar melhor sobre isso.
A gente está vendo a reforma da Previdência colocada pelo governo Paulo Câmara, quer dizer, um governo que se apresentava como oposição a Bolsonaro, na verdade, fazendo a mesma ação em relação ao governo aos servidores públicos estaduais. Enfim, então, nós somos um partido dessas lutas e a gente quer, através das lutas e da organização da classe, construir uma outra forma de poder, certo? Um poder exercido pela classe trabalhadora, certo? Então, expropriar mesmo a burguesia e a gente, através de conselhos populares, poder governar. Então, nosso objetivo, enquanto partido, é realmente transformar essa sociedade tão injusta e desigual que a gente vive, né? Agora, o PSTU é um partido que já existe há muitos anos, né? Agora, por que é um partido desconhecido pela grande maioria da população, sendo que talvez o partido, junto com alguns outros partidos de esquerda, alguns até que não participam de eleições por não serem legalmente reconhecidos, por que é que vocês assim ainda não conseguiram chegar com a sua proposta, com a proposta de vocês até um segmento maior da população? O que falta? Na verdade, a gente hoje com as redes sociais ficou muito mais fácil. A gente procura, né? Eu acho que hoje a gente existe no mundo tecnológico e é um privilégio para a gente poder acessar as redes sociais, que a gente também tem certa dificuldade, mas nós somos partidos conhecidos também em setores organizados da classe, né? Então, nos sindicatos onde a gente atua, a gente tem bastante bastante conhecido, tem bastante audiência. A gente quer se aproximar também dos setores das periferias, dos lugares onde a população pobre está vivenciando as piores consequências desse capitalismo selvagem mesmo, né, que vem retirando cada vez mais da nossa classe. E a gente vê cada vez mais a atuação dos governos nesses setores, né, nesses lugares aqui onde não chega água, onde não chega segurança, onde a educação é precária, onde não tem moradia, onde o desemprego é mais alto, onde a polícia atua de forma truculenta, violenta, né? Em Paraisópolis, né? Então, assim, é uma coisa e diariamente nas comunidades. Exatamente. Né? A gente fala Paraisópolis porque foi um escândalo agora, né, que aconteceu, mas a gente vê aqui nas periferias de Recife como é tratada a população que vive, né, lá. Então, a gente quer realmente, porque vai chegar um momento que essas pessoas vão se erguer, vão se levantar contra o que está acontecendo. Inclusive, fazendo a ressalva, há duas maneiras do policial se apresentar para a sociedade. Em Casa Forte, ele chega quase que se humilhando, pedindo por favor, dá licença, doutor. Já nas comunidades pobres, eles chegam com a truculência, chutando, quebrando porta, muitas vezes casa de um pai de família, de um trabalhador, que durante a madrugada vê sua casa arrombada, espoliado. Desmoralizado, né? Desmoralizado. A gente coloca assim, a polícia, né, os policiais, eles têm que saber que eles fazem parte de uma classe, né? Exatamente. E a partir do momento que eles tiverem essa consciência, né, eles estão a serviço do Estado, um Estado burguês, mas eles fazem parte de uma classe, que é a classe trabalhadora. Então, eles têm que ter outra forma de atuação, inclusive que os principais bandidos e responsáveis pelas mazelas que existem na sociedade estão no alto escalão dos governos, né? De todos os governos, tanto municipal, estadual, federal. Isso a gente tem visto quase todo dia, né? É uma coisa absurda, né, o que a gente tem visto. Então, uma população trabalhadora, né, não é respeitada, né? Que paga impostos. Vezes, né? E também não tem a insegurança, né? Quando são vítimas dos assaltos, da violência da polícia e violência da bandidagem, né? Como se diz. Então, realmente a gente está com uma sociedade bastante adoecida. E para transformar isso, vai ter que a população, a classe trabalhadora se organizar, como a gente tem visto no Chile, né? Que todo dia o pessoal está indo para as ruas e não está aceitando os ataques que foram feitos nos últimos 30 anos pelos sucessivos governos, e realmente a coisa
apertou tanto que agora ela está... 1.200.000 pessoas nas ruas, né? Nas ruas e tentando mudar aquilo. E na América Latina toda é possível que a gente consiga... É necessário, né, que haja essa transformação, que não vai vir por vias eleitorais, né? A gente viu, nenhum deputado foi capaz de mudar a questão da reforma da Previdência, ela foi aprovada. Mas as greves gerais que aconteceram, ela foi capaz de segurar. Só não foi à frente porque, infelizmente, a gente não deu continuidade às mobilizações que vinham sendo feitas no começo do ano. Simone, 2020, ano eleitoral, eleições muito importantes para vereadores e prefeitos. Eu queria que nós finalizássemos você colocando qual é a posição do PSTU para as eleições desse ano e de que maneira vocês pretendem disputar as eleições. Nós vamos atuar, colocando a questão nacional, vai ser colocada, né, porque tem uma série de ataques vindo pelo governo, e também colocando as questões no balanço desse governo, né, do governo Geraldo Júlio, na educação, na saúde, na questão da moradia, né, denunciando essas comunidades tipo Holiday, que foi expropriada e a gente vê o pessoal ficou sem casa. Hoje existe uma tentativa, uma ameaça de despejo numa comunidade de Setúbal, Rio Azul. Então, a gente quer atuar nas periferias da cidade, levando nosso programa para a classe trabalhadora, para que a gente atue nas eleições de modo a fazer com que a classe tenha consciência do seu poder de transformação, se organize e venha com a gente mudar essa sociedade, essa realidade que a gente está vivendo hoje. Vocês sabem que eu dou valor a tudo que é de Pernambuco. Outro dia estava com vontade de comer um bolo. Entrei no supermercado, vi essa caixa linda, comprei esse bolo de rolo tradição. Meus amigos, quando eu cheguei em casa que abri e provei, eu adorei, minha mulher adorou, todo mundo gostou. Bolo de rolo tradição, o melhor que eu já comi na minha vida. Experimente também, você vai gostar. Professor, professora, o Simpere é o sindicato de todos os trabalhadores e trabalhadoras da rede de ensino público municipal da cidade do Recife. Participe de nossas assembleias, de nossos seminários, de nossas conquistas. Venha conversar conosco. Simpere, filiado à CSP com lutas, Simpere, resistência e luta. Bom dia, eu sou Edjane Quirino, esteticista. Recentemente fizemos um curso na Alemanha, trazendo da cidade de Hannover tecnologias inovadoras da criolipólise. Como aqui em Recife já sou pioneira de 10.000 procedimentos realizados com toda a segurança, então convido vocês para conhecer o meu trabalho no empresarial Albert Einstein, na Ilha do Leite. Acompanhe também na fanpage Edjane Quirino Estética e Bem-Estar. Vocês podem também me procurar no Facebook. Estarei à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada, tenha um bom dia. Recentemente, o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco lançou o Comitê em Defesa do Metrô. Essa iniciativa tem por objetivo ampliar o debate sobre o sistema metroferroviário aqui em Pernambuco, como uma alternativa significativa para acabar com os problemas de mobilidade urbana. Mas não só isso, desde o início do governo, o Bolsonaro já anunciou que pretende privatizar a CBTU. Nós do sindicato achamos isso um erro, haja vista que todos os exemplos de exploração privada dos metrôs no Brasil vêm demonstrando diversos problemas, quando não problemas operacionais, no caso de acidentes, problemas de aumento de passagem, que não garante o transporte com qualidade dos usuários, mas também subsídios altos e muito gordos para metrôs privados, como é o caso de Salvador, que tem garantido em torno de quase 600 milhões por ano, né, de subsídio estatal. Então a gente avalia que esse modelo não é o modelo ideal. O modelo que a gente defende é que o metrô seja público, estatal e que garanta uma tarifa social, né? Uma tarifa que garanta que desempregados, trabalhadores e a juventude possam andar e ter o seu direito de ir e vir não mercantilizado. O metrô não é mercadoria e a gente convoca o conjunto da sociedade a vir construir esse espaço de debate e de intervenção com a gente.